Perguntei? Sentados cada um nos seus lugares, em silêncio, olhados para frente, prestando atenção. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pensador contemporâneo, que nasceu em 1949, o Arjun Appadurai. Ele que vai refletir sobre a globalização e a modernidade. Você sabe o que é globalização? Ninguém sabe? Globalização é um processo que começou com as grandes navegações, quando os europeus começaram a explorar com seus navios do planeta, descobrindo a América, chegando até a Oceania, dominando, controlando a África e a Ásia. Esse processo começa a integrar as diversas regiões do planeta, integrar no único sistema econômico, integrar culturas diversas e diferentes, fazendo com que umas passem a influenciar as outras. Oi? E para o Arjun Appadurai, essa globalização ela produz mundos imaginados agora globalmente. E na verdade nós não habitamos no mundo real, nós habitamos mundos imaginários e cada um de nós adota alguns mundos imaginários e acredita que esse mundo imaginário, essa nossa forma de interpretar o mundo, é a mais correta em relação à própria realidade. A comunidade imaginária de um homem é a prisão política de outro, ele vai dizer. Ou seja, numa perspectiva, por exemplo, do capitalismo. Quem é um capitalista, um liberal, vamos pegar aí um conservador ou um bolsonarista, o mundo ideal para esse bolsonarista, esse mundo, essa comunidade imaginária perfeita dele, é um mundo de opressão para a galera da esquerda, para a galera petista, para a galera progressista. Ao mesmo tempo que a forma de pensar o mundo imaginário da esquerda vai ser, para quem é de direita, também um mundo de opressão, uma prisão política, porque é um mundo que afronta completamente a imaginação, a crença, a visão de mundo do outro espectro. Então é isso que acaba acontecendo. Essas perspectivas rivais, esses mundos imaginários que nos são transmitidos, que a gente passa a acreditar que vive neles, eles acabam nos influenciando o nosso comportamento, as nossas escolhas, e o que para nós muitas vezes é libertação, para o outro é uma prisão. Então, o cenário, esses cenários, segundo o Arjun Appadurai, eles vivem em constante mudança, em constante transformação. Esse mundo globalizado, essa modernidade tardia, ela acaba fazendo com que tudo mude constantemente, tudo mude muito rápido. Esse cenário está em constante mudança, em constante transformação, ao mesmo tempo produzindo a mesmice, reproduzindo o mesmo e trazendo a diferença também nas mudanças de perspectivas. E aí a gente pode ver como os países adotam esses mundos imaginados aí globalmente. A França, por exemplo, ela abraçou diversas dimensões econômicas da globalização. É um país hoje totalmente globalizado. Ele exporta seus produtos, suas mercadorias, a sua cultura para o planeta inteiro. Assim como recebe influência de outras culturas. Mas aí ela adotou estratégias com essas referências, com essas influências que ela recebe. Por exemplo, mas ela limita a influência de culturas estrangeiras lá na França. Por exemplo, aí, eles sobretaxam, ou seja, cobram impostos mais caros para filmes estrangeiros passarem na França. E aí eles pegam o dinheiro desses impostos e começam a investir. Eu tenho que terminar aqui, Espera aí. Então eles pegam esse dinheiro, eles taxam os filmes estrangeiros e investem no próprio cinema nacional, para que eles também possam produzir cultura, a cultura própria e genuína deles, dessa comunidade imaginária, que é a comunidade imaginária dos franceses. Então, sobretaxam os ingressos de cinema para poder financiar a produção local de filmes. Então, a perspectiva de atores sociais que podem ser indivíduos ou grupos é moldada pela posição que ocupam em relação à cultura como um todo. Ou seja, depende da posição social. E aí entra a hierarquia, a riqueza, o poder econômico, que é muito importante. Quanto mais poder econômico alguém tem, mais influência ele vai exercer sobre a sociedade e sobre essas comunidades imaginárias.
na sociedade é um momento histórico específico. Então, a partir desse meio, eles constroem a sua visão de mundo. Esse mundo imaginário, essa comunidade imaginária. Né? Por exemplo, é ótimo morar numa cidade vibrante, essas cidades globais. Elas são multiculturais, tem cultura do mundo inteiro ali, interagindo, intercambiando, né? Mas é o efeito, mas isso tem efeitos, né? Na economia global, principalmente no preço das casas, da moradia. Isso é uma preocupação, porque tudo é muito caro. O imóvel, o metro quadrado numa cidade global é caríssimo. E aí isso dificulta o acesso, principalmente para a população de baixa renda, que aí é empurrada para as periferias para habitar moradias completamente insalubres, muitas vezes sem acesso ao saneamento básico. Né? Então, a visão de mundo positiva quanto ao cenário étnico, tem alguns que têm a visão positiva e outros negativa. A visão positiva é de que essas etnias estão interagindo, intercambiando. E a negativa é de que estão se corrompendo na medida que passam por esse processo. Alguns acreditavam que, inclusive, estavam sendo homogeneizadas as culturas, se transformando a mesma coisa em uma imposição da cultura dos mais ricos sobre os mais pobres. Mas, na verdade, cada cultura particular reinterpreta e ressignifica aquilo que recebe das culturas estrangeiras. Né? É ótimo que a economia global esteja estimulando aí a nossa nação, o nosso país, esteja produzindo esses fluxos, né, de mercadorias, fluxos financeiros, fluxos de imigração também de gente, mas isso ao mesmo tempo que, né, produz um novo, uma novidade, esse intercâmbio, também é uma grande preocupação. E hoje, muitos países acabam tendo problemas aí com imigrantes, porque esses imigrantes fazem com que mude o cenário, eles trazem uma cultura completamente distinta, eles começam a tomar postos que outrora eram dos locais, eles começam a, muitas vezes, enriquecer ou produzir coisas que são vistos como inadmissíveis para aqueles que ali já habitam, e aí começa a acontecer o choque étnico e também a xenofobia, a aversão ao diferente, né? Então, quando você tem uma visão positiva quanto ao cenário financeiro, está cada vez mais fácil o dinheiro circular pelo planeta, mas cada vez mais esse dinheiro está se concentrando nas mãos de poucos. 1% da população mundial detém mais de 50% da riqueza produzida no mundo. Então, tem uma concentração de riqueza muito grande. E esses indivíduos que detêm essa riqueza, esse 1%, têm grande liberdade nesse sistema, enquanto a maior parte da população luta para sobreviver, com pouca ou nenhuma liberdade, de fato, né? Então ele vai falar dos cenários étnicos que têm a ver com as culturas, com os povos, né? Os ideológicos, dessa circulação de ideias, das mídias, dos meios de comunicação que permite esse tráfico de ideias, de ideologias muito facilmente. A tecnologia também que tem transformado a nossa vida numa vida cada vez melhor em alguns aspectos, mas que também apresenta perigos, porque a tecnologia produzida pode também ameaçar a continuidade da espécie humana. A questão financeira desse livre, essa livre circulação de dinheiro, de valores financeiros, mas ao mesmo tempo a concentração de renda. Então a economia cultural da nova ordem global tem que ser entendida aí como uma ordem complexa, ela não é tão simples. Não pode ver ela só com os seus aspectos positivos, tem que perceber também os aspectos negativos, que são muitos, às vezes até maiores. Né? É complexo, é cheio de sobreposições e disjunções, segundo o Arjun Appadurai. Compreenderam aí o Deus? Estou percebendo que você entendeu tudo. Então, por hoje é isso aí, galera.